Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nessa data, 7 de maio de 2013. Antes de iniciarmos os trabalhos da nossa reunião, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Fazer alguns comunicados. O senador Luiz Henrique da Silveira justifica sua ausência das atividades da comissão no período de 6 a 10 de maio, em decorrência de sua participação em missão oficial do Senado à Europa, conforme o requerimento número 257 de 2013, aprovado pelo plenário do Senado. A subcomissão de elaboração do marco regulatório da mineração em terras raras, criadas no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, realizará 3 audiências públicas sobre o tema, conjuntas com a CCT, sendo a primeira no próximo dia 14 de maio, terça-feira. As seguintes acontecerão nos dias 23 e 6 de junho. Iniciando os trabalhos da reunião e conforme anunciado, temos a honra de receber para essa audiência pública o senhor presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Dr. João Batista de Rezende, que convido para tomar parte na mesa. Essa audiência pública é realizada em atendimento ao requerimento número 1 de 2013 dessa presidência, para debate sobre os temas 15 anos da Lei Geral de Telecomunicações, Agenda Regulatória 2013-2014, Telecomunicações e Internet e nova estrutura da Anatel, sendo a continuidade da audiência pública realizada pela CCT no último dia 9 de abril, que contou com a participação do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ressaltamos mais uma vez a importância da presença do senhor João Batista de Rezende, em especial pelo atual momento de mudanças regulatórias e estruturais, pelo qual passa a Agência Nacional de Telecomunicações e também todo o setor regulado, como fatos recentes e relevantes ligados ao setor e sobre os quais espera-se a comissão esclarecimentos e informações por parte do presidente da agência, citamos, dentre outros, os seguintes assuntos. 1. A reestruturação da Anatel, cronograma de implementação da tecnologia de 4ª geração da telefonia móvel, serviços de telefonia móvel para as Copas das Confederações, o marco civil da internet e pesquisa nacional de satisfação dos usuários e regulatório de fiscalização sobre o processo de apuração de descumprimento de obrigações envolvendo a operadora TIM. Por fim, é importante também chamarmos a atenção para o fato de que no último dia 5 de maio foi comemorado o Dia Nacional das Comunicações, data em que homenageia o Marechal Rondon, responsável pela instalação de mais de 4.000 quilômetros de linhas telegráficas. Hoje temos uma verdadeira indústria para o setor, e a ação de pioneiros como o Marechal Rondon, nesse e outros setores, é que exalta a grandeza do nosso país. Dito essas palavras, ouviremos agora o presidente João Batista Rezende. Com a palavra, João Batista. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado por esse convite, para que nós possamos fazer uma apresentação em relação tanto ao cenário atual do mercado de telecom, como também as medidas que a agência vem tomando, a questão da reestruturação da própria agência, que já entrou em vigor no dia 2 de maio, e
que é uma nova estrutura em relação às mudanças que o mercado vem atravessando, principalmente do ponto de vista tecnológico, uma mudança que está impactando, inclusive, o mercado regulador. Para ter uma ideia, nós tínhamos, quando a Anatel surgiu, basicamente, nós tínhamos apenas telefone fixo e telefone de uso público, os TUPs ou os orelhões. E a partir da criação da Anatel, o setor foi se diversificando, foi aumentando a sua complexidade e hoje nós temos, então, uma realidade totalmente diferenciada. Aquele ali é 97, onde nós tínhamos o principal produto no mercado de telecom era a telefonia fixa, com 17 milhões de usuários. Tínhamos 4 milhões de usuários do serviço móvel pessoal e 2 milhões de usuários por TV por assinatura e só existia internet de escada. Então, veja bem que de 97 para cá são 16 anos, nós estamos falando de 15 anos da implementação da agência. Quer dizer, esse cenário, quando a agência foi montada, foi pensada, era um cenário totalmente diferente do cenário que nós temos hoje. Se nós evoluirmos mais um pouco, isso aí foi na metade do caminho, o serviço móvel, o celular, já tinha passado a telefonia fixa meados aí de 2004, 2005. E nós tínhamos aí 4 milhões de TV por assinatura, outros 4 milhões de clientes banda larga e perto aí de 39 milhões de serviço fixo. Hoje, o que o consumidor quer hoje, né? O consumidor quer cada vez mais ter acesso a todos os serviços convergentes. Embora, se vocês olharem aí, vocês notam, o crescimento da telefonia fixa saiu de 39 milhões para 44. Senador, aqui nós estávamos conversando ali atrás que o serviço de telefone fixo evoluiu muito pouco nesses últimos 15 anos. Ele é um produto importante, mas hoje nós temos 260 milhões de usuários do serviço de voz. Só para ter uma ideia, no último dado que nós tivemos das estatísticas do serviço de telefone fixo, em 2008, os orelhões consumiram perto de 800 milhões de crédito nos orelhões, crédito que as pessoas compram para utilizar o serviço, o orelhão, o TUP, né? Hoje nós estamos, em 2012, com 80 milhões de crédito, ou seja, caiu 10 vezes a utilização do serviço de uso público, o orelhão. Tanto é que nós estamos pensando, inclusive, em fazer algumas mudanças na questão da telefonia pública. E nós temos hoje, graças, inclusive, ao empenho do Senado e da Câmara, que é a Lei 12.485, que é a lei do SEAC, nós temos hoje 17 milhões já de assinatura de usuário de TV por assinatura, que foi um mercado que ficou por 10 anos estagnado no Brasil até a abertura do mercado. Eu acredito, inclusive, que nós vamos atingir, nesse final do ano, próximo de 20 milhões de clientes assinando TV por assinatura, o que é uma mudança muito grande. E, em relação à banda larga, nós temos hoje 20 milhões de clientes de banda larga fixa e 72 milhões que utilizam banda larga móvel, o que significa que os desafios, tanto da agência como das empresas, são muito grandes, em virtude dos investimentos que têm que ser feitos no setor, em virtude do bom atendimento que tem que ser prestado ao usuário e, principalmente, cobrando das empresas a melhor tecnologia e melhor investimento para atendimento dessa demanda de crescimento de dados, que é o grande desafio hoje do mercado, é o crescimento de dados. E, evidentemente, que a lei de antenas que está aqui no Senado pode ajudar isso também, porque há dificuldades em alguns municípios com algum entendimento sobre a legislação. Então, o avanço dessa legislação e a modernização tecnológica, ela é muito importante, visto que nós temos hoje uma grande dificuldade, uma demanda muito grande de dados e acredito, inclusive, que os dados mostram isso, que, infelizmente, as empresas não estão acompanhando o ritmo desse investimento. É preciso acelerar
os investimentos, evidentemente, com todas as restrições que nós sabemos que existe na lei de antenas. Bom, em relação à convergência, então, nós tínhamos, no cenário do passado, nós tínhamos separadamente nas redes voz, dados, vídeo e na rede celular, voz e dados. Hoje nós temos um cenário basicamente convergente. Quer dizer, a rede consegue hoje, a rede não é a rede tradicional mais, você tinha lá a rede de telefonia fixa, aí você tinha internet, aí você tinha a rede de cabo, que era para a TV por assinatura, e o serviço móvel celular. Hoje, todas as redes caminham para um cenário de convergência, que é voz, dados e vídeo na mesma rede. Isso, evidentemente, exige uma mudança radical na forma de tratar os produtos. Hoje, inclusive, nós vamos mostrar depois, na proposta da Anatel de reestruturação, nós estamos saindo de um cenário estanque, que cada área analisa um serviço especificamente, para um cenário convergente, porque as empresas hoje estão vendendo pacote de serviços e não mais vendendo isoladamente. É importante dizer de que nós estamos acompanhando o cenário para evitar vendas casadas, que eu acho que isso também é um problema do setor hoje, que estamos acompanhando, inclusive da nossa regulamentação, que está em consulta pública de atendimento e cobrança, para ficar muito transparente para o usuário os valores de cada serviço que ele está sendo prestado. É evidente que para o mercado é um avanço muito grande, tecnologicamente, que isso baixa custo, mas os serviços hoje estão sendo trabalhados na mesma rede. Né? O cenário que se vê pela frente, o cenário atual, é um cenário de convergência, onde as redes levam o mesmo produto. Inclusive, nós temos, os dados mostram isso, senador, que, na realidade, hoje a crise que nós temos, uma parte da crise que nós temos no serviço é oriundo de dados e não de voz. Mas é evidente que o serviço de dados acaba afetando a voz, porque você está fazendo isso numa mesma rede. Nesse sentido, quer dizer, no contexto de convergência, a difusão de banda larga é o principal eixo de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Quer dizer, hoje não há dúvida nenhuma que a banda larga ela atua como catalisador da economia, tanto do ponto de vista da democratização, que é importante para que o cidadão tenha acesso aos níveis de serviço e aos níveis de informação que geram na rede. Nós temos um desenvolvimento muito grande, porque você precisa encontrar novas soluções de tecnologia, de informação, para que viabilize aplicativos que melhoram a atuação na rede. Hoje nós temos aí inúmeras pessoas que têm um desejo muito grande pela internet no celular. Vale dizer que nós temos próximo aí de 150 milhões de pessoas hoje com celular. Eu não estou falando de chips, porque chip as pessoas têm mais de um chip, mas perto de 72 milhões têm o serviço de dados no celular. Imagine quando nós atingirmos aí 150 milhões de pessoas com internet. Quer dizer, o nível da rede terá que ser muito melhor do que hoje. Os investimentos terão que ser muito mais pesado do que os investimentos que estão sendo feitos hoje. E nós temos, de fato, e aí um outro debate, uma migração de todos os serviços para o meio de IP, que é o protocolo da internet. Quer dizer, na verdade, a internet, aí é no médio e longo prazo, transmitirá, na verdade, todos os voz, dados, vídeo, será por meio da internet. Por isso que eu vou entrar naquela questão um pouco do Marco Civil, mas muito rapidamente, até porque isso está sendo discutido. A neutralidade está sendo discutida na Câmara, a discussão de como é que fica essas redes. E nós estamos falando aqui basicamente apenas de serviço, não estamos nem trocando ainda no conteúdo, que é uma outra questão que ultrapassa o debate da neutralidade de rede do Marco Civil da internet. Então nós temos hoje, e é importante dizer que no Marco Civil... só passa mais uma. Aí. Hoje, nesse processo de convergência, nós temos muitos atores envolvidos no debate, nesse debate da neutralidade de rede. Nós temos a sociedade civil,
tema radiodifusão, porque rádio e TV também tem a sua relação com o mundo da internet, os jornais e provedores, as redes que são telecomunicações e as empresas de internet, como, por exemplo, o Google e o Facebook. A gente sabe hoje qual é o embate dessa questão. Ontem, inclusive, saiu uma pesquisa divulgando a arrecadação de mídia. A empresa que mais arrecada mídia no Brasil hoje é a Globo, que ela tem o maior market share do mercado. Mas a segunda empresa que mais está carregando receita de publicidade é o Google, o que mostra que nós estamos tendo uma alteração radical, inclusive afetando a radiodifusão e a televisão tradicional, que está se fazendo uma mudança radical nessa questão. E existe um outro debate que a Alemanha e a França estão fazendo, de que tentar que o Google pague impostos nos países onde ela está faturando receita, porque senão vira uma balança descompensada, onde as receitas vão para empresas que nem estão sediadas aqui no Brasil, né? Empresas que estão sediadas lá fora. Então, esse debate da internet, ainda nós teremos um grande desafio. Inclusive, eu disse até para os meus superintendentes da Anatel, que, na realidade, a nossa reestruturação que fizemos, que entrou em 2 de maio, já está atrasada. Ela precisaria ser repensada com esse novo arcabouço de tecnologia, que mistura conteúdo que não tinha... Nunca ninguém pensaria em conteúdo de radiodifusão, tudo passará pela internet. E os temas, inclusive, que está sendo discutido aqui na Câmara, e com certeza virá para o Senado, é a questão do direito autoral, tem uma questão de como é que circula isso. Por exemplo, alguém produz um jornal, no outro dia já está no Google, todas as matérias. Como é que fica isso? O cara que acessa não paga, como é que é essa relação? A questão da privacidade e segurança na internet, nós temos também um debate, uma preocupação do sistema financeiro, que hoje as maiores fraudes contra os bancos de usuários são realizadas por meio da internet, dos internet banks, quer dizer, também é outro desafio. A neutralidade de rede, que é um debate que está lá no Marco Civil, eu acho que isso nós vamos deixar, a Anatel não vai, evidentemente, se meter nesse assunto, vamos deixar que a Câmara e o Senado estabeleçam essa questão, e acesso à infraestrutura, que tem que ser um acesso democrático, e para que todas as empresas e todos os atores do mercado tenham condição de ter o mesmo tratamento da rede. Ou seja, que não haja impedimento das pessoas circularem informações e conteúdo dentro da rede. Mas é evidente que é preciso saber quem são os maiores demandantes desses investimentos da rede. Então, no Marco Civil, é essa questão que nós estamos... nesse momento, vendo no debate que está acontecendo dentro da própria Câmara, esse debate sobre internet. A outra... Não, volta lá na evolução do usuário de banda larga, só para nós termos uma ideia. Ali é banda larga fixa, nós estamos com 19,8 milhões, e a banda larga móvel já atinge 65 milhões de usuários. E, na verdade, é o grande desejo do cidadão hoje, é a internet pelo celular. Bom, é evidente que esse cenário, essa mudança tecnológica, esse cenário, ele exige uma nova abordagem de regulação do setor, né? Eu acho que nós temos que ter uma regulação que garanta a qualidade do serviço, independente de que tecnologia é usada, quer dizer, a Anatel tem que trabalhar investindo nisso. Temos que focar também medidas competitivas para que as redes as redes convergentes tenham um grau de compartilhamento, no sentido de que nós não podemos duplicar ou triplicar a infraestrutura existente. É melhor pegar a estrutura atual e buscar um compartilhamento entre os diversos setores. Aliás, já no 4G, a Oi e a TIM estão buscando um compartilhamento de redes, de torres e sites. Eu acho que isso é importante, porque diminui o custo para o usuário. As cidades abaixo de 30 mil habitantes, a Anatel já tem essa decisão no último leilão, de que uma empresa só tem a infraestrutura e abre o canal para as outras empresas utilizarem o serviço. Nós estamos acompanhando isso, inclusive, com bastante rigor, para que as empresas não deixem de abrir o home para outro cidadão, porque senão leva
aí ele tem que comprar mais de um chip para poder falar. Quer dizer, isso é uma coisa muito complicada. É evidente que nós temos que criar incentivos, aí um projeto de política pública, política federal, uma criação de rede de fibra de ótica de altíssima capacidade, isso para as grandes redes a nível nacional. Eu acho que seria desejável, evidentemente, desejável isso, mas é evidente que nós temos sempre a restrição orçamentária de fazer uma política pública para que nós consigamos levar a rede de alta capacidade para todas as regiões, que não são as redes de acesso, e sim as redes de transporte de dados. É muito importante. E a Anatel deve estar estruturada, nós já estamos estruturada, para acompanhar esse desafio do novo mercado convergente. Nós tínhamos uma estrutura anterior, como eu coloquei, baseado basicamente em serviços, superintendência de serviços públicos, que cuidava de telefonia fixa, serviços privados, que cuidava de serviço móvel, comunicação de massa, que cuidava de banda larga dos pequenos provedores. Nós partimos para uma nova estrutura. Cada item daquele, planejamento regulatório, competição e controle de obrigações, tinha nas três, então nós resolvemos criar produtos diferentes, processos diferentes para cada estrutura dessa. Então, hoje, se a empresa vai lá e pede uma anuência prévia para fazer uma fusão, ela vai lá na Superintendência de Serviços Públicos, aí é obrigado a mandar o processo para serviços privados e obrigado ainda a mandar o processo para a SM. Agora não, vai entrar só na Superintendência de Competição. Então, nós vamos agilizar as decisões da agência, do órgão regulador, com essa questão. A mesma coisa a Superintendência de Controle de Obrigações. Então, tinha um setor para cada superintendência. Nós estamos unificando para fazer um acompanhamento melhor. Então, nós vamos ter apenas uma superintendência acompanhando todas as obrigações existentes dentro da agência. A outra mudança que nós consideramos importante é que nós transformamos a assessoria de relações com usuários numa nova superintendência, que é a Superintendência de Relações com os Consumidores. Também não tinha não tinha esse tratamento de superintendência, nós estamos dando um status para melhorar a visão de uma superintendência própria que trate os problemas relacionados aos consumidores. Qual é a agenda regulatória de 2012? Para fazer uma prestação de contas de que nós trabalhamos em 2012. Em junho, nós realizamos o leilão do 450 MHz e também do 2,5. O 450, o 2,5 tem o compromisso das Copas das Confederações, que são as 6 cidades que sediarão a Copa das Confederações. No 450 MHz, cada empresa ganhou um lote. A Telefônica vai fazer a telefonia rural no no interior de São Paulo e no Nordeste. A Claro vai fazer na região Norte. A TIM faz Rio Grande, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. E a Oi faz no Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul no 450, sendo 1/3 dos municípios em 2014, em junho de 2014, julho de 2014, 1/3 até dezembro de 2014 e o outro completando 100% até dezembro de 2015. O leilão arrecadou 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais, e todas as empresas que hoje estão no Brasil participaram desse leilão ativamente em relação a isso. E nós estamos viabilizando agora, nesse momento, nós estamos acompanhando a implementação e fiscalizando do 4G. É importante dizer que a obrigação da 4ª geração é 50% das cidades da Copa da Confederação. Nós temos dito para as empresas trabalhar muito o mapa de cobertura ao usuário, mostrar claramente o que ele está comprando, para ele saber onde o 4G vai funcionar ou não. Estamos trabalhando também, junto com o Ministério das Comunicações, para cumprir as obrigações de cobertura dentro dos estádios da Copa das Confederações e também nos aeroportos. Então, a Anatel está fazendo esse trabalho de acompanhamento, de implantação, evidentemente, que começou no dia 2, foi lançado no dia 30, começou no 2 de maio, hoje nós estamos no dia 7, e eu gostaria, inclusive, senador, de colocar à disposição,
caso a comissão entenda necessário, nós podemos daqui a um mês voltar para fazer um balanço especificamente da quarta geração, já próximo ao início dos jogos da Copa das Confederações, porque aí nós teremos, a Anatel terá um raio-x mais completo de como é que está a cobertura da quarta geração em todos os compromissos das Copas das Confederações. Nós temos uma projeção de cobertura do 4G, já foram licenciadas mais de 2.300 estações para a cobertura do 4G na Copa das Confederações. Aqui dali é uma estimativa de quanto nós vamos chegar em termos de municípios até maio de 2016 e quanto de população até maio de 2016, até dezembro, né, de 2016, próximo aí de metade da população com cobertura de 4G. Vale dizer que isso está vinculado às obrigações do edital, especificamente das obrigações que estão previstas no edital. Então, nós vamos acompanhar essa questão. Também, em 2012, tivemos um avanço importante, como eu coloquei, que é a regulamentação, no final de 2012, do regulamento de acesso condicionado, que passou, então, a regular o mercado de TV por assinatura. Essas regras, evidentemente, só esse mês, não, mês passado, né, de março, março, o mês passado era abril, nós tivemos 180 mil adições líquidas de novos assinantes de TV por assinatura, o que é muito importante, porque mostra que esse é um setor que precisava, de fato, de uma regulamentação nova, o que mostrou que está agilizando o tratamento no mercado, que é o gráfico ali, que sai de 4.500.000 usuários em dezembro de 2006 para 16 milhões em dezembro de 2012. Nós já estamos chegando próximos dos 17 milhões de usuários, sendo que só em 2012 foi adicionado 3,4 milhões de novas assinaturas, o que é um resultado espetacular, mais de 30% ao ano de crescimento, o que, evidentemente, não vai se manter, porque é evidente que vai chegar um momento em que esse crescimento vai cair, até por conta de que é preciso haver uma continuidade do crescimento da renda da população, no sentido de ir adquirindo novos produtos. Bom, nós estamos, em relação à qualidade do celular e da banda larga, dia 15 de maio, vamos divulgar os primeiros resultados de medição da qualidade da banda larga, nesse primeiro momento, da banda larga fixa, em 3 estados e com 3 empresas. Nós vamos lançar isso já no dia 15 de maio e vamos divulgar um ranking das empresas em relação à qualidade de medição da banda larga fixa no Brasil. E vamos, agosto, iniciar o processo de medição da qualidade da banda larga também no serviço móvel e vamos completar todas as unidades da federação em dezembro deste ano, com medições tanto da banda larga fixa como da móvel e divulgando o ranking por estado e das melhores empresas, das melhores práticas, nós vamos divulgar para dar uma orientação ao consumidor e ao usuário. Nós ainda estamos acompanhando o plano de ação de melhoria da prestação do serviço móvel pessoal, que se refere àquela cautelar dada em junho. Nós estamos acompanhando e todos esses dados referentes a como anda a prestação de serviço. Nós percebemos que houve uma melhora na transmissão de voz, as quedas de chamadas voltaram para dentro, perto pelo menos da meta que a Anatel estabelece, mas transmissão de dados ainda deixa um pouco a desejar. Nós precisamos continuar cobrando e puxando a orelha das empresas no sentido de que cumpra os regulamentos estabelecidos pela agência. Nós fizemos uma mudança de regra na cobrança por ligações interrompidas, que são as questões das chamadas. Se a chamada, se for uma ligação por chamada e dentro de 2 minutos se a chamada cair dentro de 2 minutos foi feita uma mesma chamada, o mesmo número, a empresa não poderá cobrar. Isso para evitar qualquer problema em relação ao usuário de serviços ruins e constante queda de chamada em meio das ligações. Então, na próxima relatório da cautelar, que deve estar para sair nesses próximos dias, que é o segundo acompanhamento, o segundo relatório trimestral que nós estaremos divulgando.
Nós tomamos também algumas medidas em relação à competição e compartilhamento de infraestrutura. Nós fizemos uma redução dos preços das tarifas de interconexão nas redes móveis. Eu sempre digo que um dos motivos também da qualidade do serviço acabar sendo sobrecarregado é o fato de que as empresas utilizam muito a sua própria rede para promoções, porque a tarifa de interconexão é uma das mais caras, evidentemente, inclusive nós estamos buscando baixá-la em virtude disso. Então, nós estamos fazendo essa redução paulatinamente. Estamos exigindo aumentar o compartilhamento de infraestrutura, no sentido de incentivar também investimentos em novas redes. Em relação à tarifa de interconexão, ela era 48 centavos, nós estamos reduzindo aí para 16 centavos em 2015, para que haja um melhor aproveitamento de todas as redes de telecom, porque hoje as pessoas têm mais de um chip exatamente para poder utilizar as várias operadoras diferentemente. O índice ideal de ligação dentro da rede cada 1 minuto 30 segundos ser dentro da rede, da própria rede, até porque ele tem a própria rede, e 30 segundos fora da rede. Hoje nós estamos próximo de 80% das ligações hoje é feito dentro da própria rede, o que mostra que, às vezes, uma promoção muito agressiva de ligações que se dizem infinitos, ilimitados, pode afetar a qualidade do serviço. Então, é importante de que essa redução da UVM, embora gradual, eu tenho certeza que vai fazer uma redução nessa questão dos problemas da qualidade, porque as pessoas podem ligar para qualquer celular sem nenhuma diferença, porque hoje as pessoas buscam ligar dentro da própria rede, porque é muito mais barato em relação ao que está sendo praticado dentro da rede e fora da rede. Nos grandes eventos internacionais, a Anatel, o ano passado, em 2012, empenhou, e nós estamos executando, perto de 40% dos valores, nós empenhamos 52 milhões de reais. Nós, inclusive, nessa medição da cobertura no 4G, nós estamos fazendo com um sistema próprio da agência, nós, através de um sistema chamado Drive Test, que é um sistema que mede a cobertura, ele analisa a cobertura, nós estamos acompanhando online, quer dizer, acompanhando quase em tempo real, qual é de fato a cobertura do 4G dentro da cidade, das Copas das Confederações. Estamos fiscalizando, então, o cumprimento desse edital. E nós estamos comprando outros softwares para dar agilidade na nossa fiscalização, principalmente atuar no pré-problema, porque, de repente, nós consigamos, com os equipamentos, nós consigamos ver onde que as redes estão com mais deficiência, onde existem gargalos, e exigir que as empresas façam investimentos para melhorar essa questão, porque depois que chega no usuário, já é tarde. Então, nesse sentido, nós estamos buscando, de alguma maneira, melhorar o processo de fiscalização através desses sistemas que nós estamos acompanhando nos grandes eventos. Para 2013 e 2014, nós estamos modernizando o nosso regulamento de atendimento e cobrança, aumentando a transparência para o usuário das contas e, principalmente, dando mais condição de que o usuário tenha condições de decidir a melhor forma de adquirir seus produtos com transparência e, principalmente, com informações corretas e informações concretas dos serviços que estão sendo prestados. Estamos acompanhando o programa de qualidade e melhoria da telefonia e da banda larga móvel. Nos 700 MHz também estamos fazendo uma discussão que é também para garantir mais qualidade para a banda larga móvel de última geração, que na verdade é o aumento do espectro para a utilização do 4G, e é importante dizer de que nesse 700, uma das propostas que o próprio Ministério das Comunicações, o ministro Paulo Bernardo, já pediu, é de que nós coloquemos as principais estradas federais com sinal móvel, porque hoje não tem, nos editais anteriores não foi colocado, nós vamos trabalhar para colocar também os 700 MHz, a cobertura de estradas também
na faixa dos 700. Esse leilão está projetado para o ano que vem, esse leilão dos 700. Nós temos que resolver os problemas ainda da digitalização dos canais, principalmente nas grandes cidades, que existe um acúmulo muito grande de radiodifusão nessa faixa. Nós precisamos ainda fazer um replanejamento dos canais para que haja a liberação total. 4.900 municípios não tem ninguém nessa faixa dos 700, que é do canal 52 ou 69, mas em cerca de 600 cidades é preciso haver remanejamento, sendo que perto de 4 ou 5 cidades, que são as maiores, são os grandes problemas para fazer esse remanejamento, mas nós estamos tentando encontrar uma forma técnica. Os 700 MHz, inclusive, é uma faixa muito mais propícia para cobertura em longa distância. Se o 2,5 é em densidade, o 700 é em grande distância, em grande área de cobertura. Também nós estamos na nova estrutura da agência, já modificamos isso, quer dizer, já entrou em 2 de maio, a nova estrutura já entrou em funcionamento da Anatel, e nós esperamos que com essa reestruturação nós vamos dar mais agilidade para as decisões da agência. 2003, 2004, nós temos o acompanhamento das metas do edital, temos um modelo de custo que nós estamos trabalhando também para encontrar os preços de infraestrutura de longa distância, os preços de interconexão, para que haja condições de nós fazermos um trabalho, a Anatel consiga fazer um trabalho com muito mais efetividade ao ter todos os modelos de custos, de tarifas para a agência. Nós vamos terminar esse processo em agosto ou setembro, nós já vamos ter condições de decidir baseado nesse modelo de custo. Estamos também discutindo a possibilidade, evidentemente que essa vai ser uma discussão muito grande, de fazer termo de ajustamento com relação às multas que são aplicadas pela agência, para que se reverta isso para investimentos e melhoria para o consumidor, e também estamos trabalhando nos grandes eventos no sentido de garantir o pleno funcionamento das redes durante os grandes eventos, trabalhando conjuntamente com a Autoridade Olímpica, atuando também com a questão do seminário, o Encontro da Juventude, que vai ser em junho, né, no Rio? Junho no Rio. Estamos trabalhando com os outros órgãos no sentido de dar garantia para que, de fato, as redes funcionem a contento e que nós tenhamos que os grandes eventos no Brasil seja, na verdade, um momento importante do Brasil mostrar a sua capacidade de atuação em relação à infraestrutura de telecom. Eu acho que esses são os pontos fundamentais. Eu acho que eu já coloquei a questão do Marco Civil, senador, só falando rapidamente em relação à questão da TIM. A fiscalização, o ano passado, apontou que poderia haver indícios de que a TIM estaria derrubando ligações de propósito. Foi feito todo um trabalho, dando também o contraditório para a empresa, e foi tudo isso feito pela fiscalização da agência, não envolveu nem o conselho diretor, é importante dizer isso, com técnicos da agência, engenheiros, fizeram todo um trabalho de levantamento das redes, do sistema de bilhetagem, e nós verificamos que há um índice muito grande de queda nas ligações, então nós aplicamos uma multa de 9,5 milhões à TIM, mas evidentemente que o relatório da fiscalização técnica concluiu de que não é possível afirmar que a TIM faça derrubada de propósito, que seria muito difícil caso a TIM fizesse isso, porque isso seria fraude, né? Então nós chegamos a essa conclusão através dos regulamentos técnicos e dos próprios técnicos da agência, engenheiros, que fizeram esse acompanhamento do sistema de bilhetagem. Mas nós fizemos uma multa à TIM por conta da qualidade do serviço, que nós entendemos que deixou a desejar, e a multa foi de 9,5 milhões de reais. Eu acho que é isso que eu teria para fazer a colocação aqui no Senado, e estou à disposição. Obrigado, presidente, pelo esclarecimento, pela exposição. Acho que foi muito importante para a gente. E deixo a palavra para as perguntas para o plenário. Senador Ângela Portela. Senador
Zezé Perrella, presidente da comissão, o senhor João Batista Rezende, presidente da Anatel. Eu gostaria de colocar algumas questões para que nós pudéssemos aqui ter alguns esclarecimentos e o presidente pudesse fazer comentários sobre algumas questões que a gente pretende colocar aqui. Uma delas é que os institutos de defesa do consumidor, eles estão contestando pesquisa realizada pela Anatel, que mostra grau de satisfação dos clientes dos serviços de telecomunicação em nosso país. E a Proteste, que é uma instituição que acompanha essas situações, ela questiona a metodologia da pesquisa realizada, uma vez que não condiz com a realidade, dado ao alto grau de insatisfação que a sociedade do Brasil inteiro demonstra em relação aos serviços de telecomunicações no país. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essas pesquisas, porque o serviço de telecomunicação, ela puxa o ranking de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. A outra questão é em relação à mudança no regimento interno da Anatel. Se há uma mudança no modelo de fiscalização, porque hoje há queixas muito frequentes sobre a eficácia, a eficiência da fiscalização prestada pela Anatel. O senhor colocou há pouco a respeito da multa aplicada à operadora TIM, e eu queria lembrar, foi aplicada à operadora Oi também. O senhor explicou aqui que foram 9,6 milhões por má qualidade do serviço de telefonia prestado. E que os estudos da Anatel comprovam que não houve má intenção da empresa, é isso? Em relação aos usuários do plano Infinity pré-pago. Essa nota foi divulgada pela Anatel semana passada, que, segundo os estudos técnicos realizados pela Anatel, a empresa não teria feito esse tipo de fraude, né? A operadora Oi foi multada novamente, a concessionária Oi, agora no valor de 5,952 milhões. As multas estão publicadas no Diário Oficial, do dia 28 de março de 2003. A Telemar Norte-Leste, filial Amazonas, recebeu multa no valor de 2,62 milhões, enquanto a Telemar Norte-Leste, filial Rio de Janeiro, teve multa de 3,332 milhões. Em outro ato, a Anatel aplicou multa na Unac no valor de 64,89 mil, também por irregularidades com o descumprimento de metas fixadas pela agência reguladora. Então, a gente observa que há um acompanhamento, que há todo o interesse, um esforço da agência na prestação dos serviços de telecomunicação no país, mas que é inegável esse grau de satisfação. Em relação também à internet de banda larga, eu gostaria de saber como está acompanhando, como a Anatel acompanha o desenvolvimento da instalação do Plano Nacional de Banda Larga no país e especialmente na região norte. Eram essas as questões que eu gostaria de colocar para que o senhor pudesse fazer maiores esclarecimentos. Muito obrigada. Bom, em relação à questão da pesquisa de satisfação usuária, é muito importante entender o seguinte: embora todos os indicadores de avaliação de satisfação estão na casa dos 70%, 60%, mas veja só, nós temos 30% ainda insatisfeito. Se você pegar o índice de reclamação que eram feitos, por exemplo, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, contra as telefonias, dá 300 mil pessoas ao ano. Só que só na Anatel, de ligações no nosso call center, nós temos 30 mil dia, o que dá 360 mil ligações mês, o que dá 6 milhões de reclamações do usuário no call center da Anatel. Então, eu acho que a pesquisa de satisfação, embora isso é como pesquisa eleitoral, né? As pessoas que questionam a metodologia, a Anatel fez uma licitação, contratou uma empresa que fez sondagem no Brasil inteiro.
é evidentemente que um órgão ou outro pode discordar da forma que é feita a coletar a pesquisa. Mas nós fizemos questão de, inclusive, divulgar a metodologia em todas as audiências que foram feitas, Recife, São Paulo e Brasília. Colocar a metodologia à disposição. E, inclusive, está aberto, inclusive, a mais órgãos que queiram acompanhar isso. É muito difícil nós entendermos essa questão, até porque, se nós pensarmos que cerca de 20%, de 15% a 20%, estão insatisfeitos com o serviço, isso dá um volume de 15 a 20 milhões de pessoas. É um volume enorme. Se comparar com as reclamações no próprio Sistema de Defesa do Consumidor, que é 300 mil, ainda é baixo. Mas no call center da Anatel, são 7 milhões de ligação ano. Quer dizer, nós sabemos exatamente onde estão os problemas do serviço. Nós, inclusive, 40% das reclamações é em relação à cobrança. Então, a Anatel tem acompanhado concretamente todos esses dados, inclusive analisando essas informações na reestruturação interna, a criação dessa superintendência em relação com os consumidores, no sentido de dar efetividade para os regulamentos da agência. As multas é o sistema que a Anatel usa de regulamentação, mas nós podemos tomar outras medidas, como tomamos em relação ao SPID em São Paulo, quando parou a venda na Telefônica, como nós paralisamos as vendas em 18 de junho, que não tem nada a ver com a multa, é uma punição às empresas, como também determinamos a ligação de gratuidade nos orelhões, quando achávamos que os orelhões estavam em péssima qualidade de conservação. Quer dizer, a agência tem a multa como um grande princípio, que é o princípio de todas as agências, a aplicação de multas. Mas também temos outros instrumentos que nós podemos fazer. E em relação agora à medição da banda larga, nós queremos divulgar o ranking das empresas mais reclamadas por Estado, porque aí dá uma visão mais clara para o consumidor de qual é a empresa que está melhor ranqueada, qual é a empresa que está melhor atendendo o consumidor, porque eu acho que o mais importante é expor essas questões. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a pesquisa é um dado preocupante. Ao contrário, achar que 15%, 20% dos usuários estão insatisfeitos com o serviço, isso dá um número hoje de 380 milhões que nós temos de serviços ativos. Isso dá próximo de 30 milhões de usuários que estariam reclamando. É evidente que pode ser o mesmo usuário reclamando do mesmo serviço, porque ele tem todos os serviços, mas evidentemente que há uma preocupação da agência em relação a isso. E as multas é o que a Anatel tem de instrumento, mas nós temos outros instrumentos que nós podemos utilizar a qualquer hora. As multas, as empresas recorrem indefinidamente e nunca pagam? Não, veja só, aí que está. Nós temos um relatório de 2012, onde as multas, a Anatel, desde o surgimento dela, aplicou próximo de 2,5 bilhões de multa. Foram arrecadados 500 milhões. 1 bilhão está suspenso judicialmente, mas quem lida no mercado empresarial sabe, para que eu suspenda uma multa aplicada, eu tenho que depositar o dinheiro. O judiciário não aceita que você recorra de uma multa sem fazer o depósito. E esse valor é provisionado no balanço, é obrigatório o provisionamento do balanço, até porque a CVM exige, e isso vai bater lá na distribuição de dividendos aos acionistas. Eu acho que as multas, nós temos que entender, existe uma regra no Brasil que todo mundo pode recorrer à lei de processo administrativo, qualquer cidadão pode recorrer de uma multa aplicada, as empresas também recorrem, qualquer empresa pode recorrer de multa do fisco, de multa de outras agências. O que nós achamos de que dizer que as empresas não são prejudicadas com multas não é uma verdade. As empresas não têm como, depois de lavada a multa, julgado no Conselho Diretor, transitado em julgado, só se o judiciário dizer que aquela multa é ilegal ou que a multa não paga. Mas, no geral, a Anatel ganha 90% desses processos judiciais. E talvez o mais importante do que a própria multa é a repercussão da multa, né, na imagem dessas empresas. Exatamente. Eu conversava, presidente, com o pessoal da telefonia há cerca de uma semana atrás, né, e eles me explicaram uma coisa que eu também tinha essa preocupação. Se você for, obviamente eu não estou defendendo as telefonias, nós sabemos que o serviço, né, são precários e nós temos deficiências, e nós sabemos da preocupação da Anatel também em fiscalizar tudo isso, né, as multas são uma prova disso, mas se você for analisar o número de reclamação por percentual de usuários, não é mais alto do Brasil, como se dizia.
não é? Hoje, os planos de saúde também, há muita reclamação. É natural, no contingente de milhares de pessoas hoje que usam o serviço de telefonia, mas se você for pegar o número de reclamações pelo percentual de usuários, não chega a ser tão grande como a maioria das pessoas imaginam que é. Foi a posição das telefonias, que eu achei que tinha até uma certa lógica. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. Bom dia, presidente. Bom dia, senador. Eu quero inicialmente explicar, e pedir desculpa de não ter estado aqui todo o tempo, mas aqui ao lado, lá no fundo do corredor, nós estamos na Comissão de Economia discutindo a reforma do ICMS. E eu confesso que nesses 10 anos aqui eu nunca tive tanto assédio por conta da repercussão do projeto no que se refere às transferências de recursos entre federativos. Eu estou dizendo isso, não é só para explicar, porque eu fiquei um tempo fora. É que lá eu estou colocando uma preocupação. A Zona Franca de Manaus tem mais de 40 anos. Não tem uma patente. Não tem patente. Imagine a Coreia do Sul 40 anos atrás e veja quantas patentes tem. Nós temos uma montadora, basicamente. Não temos um desenvolvimento tecnológico que permita transformar a Zona Franca de Manaus em um Vale do Silício, por exemplo. E nem estamos pensando nisso. Eu digo isso, presidente, para dizer que quando eu vejo sua apresentação, que eu não assisti, mas tem aqui, embora o título fale em inovação, a única coisa que fala em tecnologia é uma das transparências. E mesmo assim, quando a gente vê a transparência, não está exatamente a preocupação da Lei Geral de Telecomunicações com o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Todo mundo, senadora, se orgulha de que o Brasil tem quantos milhões? 300 milhões de telefones? Não, 340 dispositivos de comunicação. Dispositivos, tá bom, mas deve ter uns 200 milhões de aparelhos telefônicos celular, não? 160. 260 milhões de chips. Quantos foram inventados pelo Brasil? Quantos desses aparelhos, o componente, o circuito, o sistema, foi inventado no Brasil? Eu me atrevo a dizer que nenhum. Nenhum. A Lei Geral de Telecomunicações, no mundo de hoje, tem que incorporar o desenvolvimento tecnológico do produto e não só do sistema. Do sistema, eu creio que nós demos avanços imensos. A prova é esse número. Demos um grande avanço no sistema, no funcionamento, na interligação, na distribuição. Mas no que se refere ao desenvolvimento de produtos, a impressão que eu tenho é que não está dando a devida importância. Então, a minha pergunta é nesse sentido: eu estou errado, eu estou certo? Mas eu tenho uma outra pergunta. A gente precisa melhorar a lei está fazendo, é uma ilusão, é um erro meu? Essa é uma pergunta. A outra é que o processo de educação caminha para ser uma subdivisão das telecomunicações. No futuro, o MEC vai ser uma secretaria do Ministério de Comunicações, porque a educação, cada vez mais ela vai ser intermediada pelos equipamentos. O professor numa ponta, o aluno na outra, sem professor não há educação, mas no meio não vai ser a sala, não vai ser o quadro negro, vai ser algum sistema de telecomunicação. E aí eu gostaria de perguntar também o que é que a lei de telecomunicações prevê de um papel ativo na formação, na consolidação e na ampliação de um sistema educacional no Brasil. Até porque, sem um bom sistema educacional, não vamos ter as patentes que eu me preocupo que a gente deveria ter. Então, são duas perguntas. O problema da inovação de produto na lei e a preocupação da lei com o sistema educacional brasileiro, já que cada vez mais a educação será um ramo que utilizará telecomunicações. Bom, senador, eu acho que, inclusive, o senhor é especialista em educação, muito mais que eu. Então, realmente, nós temos, inclusive, alguns debates que eu tenho participado, inclusive fora do Brasil, nós percebemos que ainda tem um lapso grande entre a tecnologia e a utilização para a educação. Talvez esteja faltando, eu não sei se ferramenta ou bolar como é que nós fazemos. Inclusive, eu vi um projeto na Austrália,
que está tentando alfabetizar no iPad. E isso, eu não sei, até subverte um pouco a criança não começar a desenhar letras e tal. Então, existe essa dificuldade muito grande. O que nós percebemos, que mesmo tendo internet nas escolas, inclusive nessa medição que nós vamos fazer, as escolas é que vão proteger o equipamento que vai fazer a medição da qualidade, ainda nós temos uma defasagem muito grande entre o professor e a tecnologia. Quer dizer, o professor ele ainda tem dificuldade para adotar a tecnologia. Talvez nós precisamos, de fato, de fazer uma grande inovação nesse campo da tecnologia. Recentemente, o Ministério da Educação comprou 1 milhão de iPads para distribuir para os professores, no sentido de que os professores têm também o acesso a essa tecnologia. Mas esse mundo do conteúdo é um mundo também difícil. E, como o senhor mesmo colocou, os aplicativos são feitos, inclusive nós estávamos discutindo agora, que ontem saiu uma pesquisa de que, em termos de mídia, receita de publicidade, a Globo é a primeira e o Google já é o segundo, em termos de publicidade. E o Google é a maior empresa de internet hoje, quer dizer, ela controla várias patentes, todas as patentes, o senhor tem razão, quer dizer, as plataformas de tecnologia hoje estão concentradas fora do Brasil, Android, iPhone, quase tudo é fora do Brasil. Quer dizer, de fato, nós temos essa defasagem. E, evidentemente, seria importante que a gente avançasse na construção desse processo tecnológico. Mas também tem uma coisa complicada. No leilão do 4G, nós decidimos que os produtos têm que ter 5% de tecnologia nacional. E montado no Brasil, acho que em 50%, né, Baigorre? 50%. Só que nós fomos denunciados na OMC, Organização Mundial do Comércio, pelos próprios Estados Unidos, que resiste de que nosso edital é um edital protecionista. Então, a guerra por tecnologia, hoje o senhor tem toda a razão, é uma guerra que faz a hegemonia de um determinado país, que, nesse caso, é os Estados Unidos. Inclusive, no leilão dos 700, que nós temos certeza que nós também vamos exigir tecnologia nacional, tanto tecnologia nacional como produto nacional, são duas coisas diferentes. Nós vamos trabalhar na modernização também desse edital dos 700. Nós já estamos sendo questionados antes da OMC, com cartas enviadas ao Itamaraty, questionando a política nossa de proteção à tecnologia e o produto nacional. Me permite, presidente, eu quero primeiro parabenizar, depois dizer que, veja bem, nós estamos agora, já na segunda década do século XXI, falando em 5%. 5%. E não em 90%. Mesmo assim, eles reagem. Mas eles reagem. E eu não vou defender aqui os grandes países, nem a OMC, nem o livre comércio. Mas eles reagem porque nós não somos capazes de concorrer sem colocar essa condição. Se nós realmente tivéssemos na ponta do avanço, nem precisava colocar os 5%. Seria um processo natural. Isso não é culpa da Anatel de jeito nenhum, isso é culpa do sistema educacional, ciência e tecnologia, da infraestrutura em geral. Não é culpa da Anatel. Eu só quero saber a preocupação da Anatel. Por exemplo, quando põe 5% de produtos nacionais, já está tendo uma preocupação louvável. Mas mostra como... Gostaria de aumentar, senador. Mas você mostra como nós estamos correndo atrás dos bois, porque os bois estão fazendo lá fora. Aí a gente corre atrás deles, colocando que 5% tem que ser nosso, porque os nossos são magrinhos, ou porque os nossos são inexistentes. Aí eles reclamam, baseado em leis internacionais, que eu posso até resistir, não gostar, mas que estão aí, porque a gente faz o mesmo com eles quando eles tentam impedir a compra de carne. Agora, veja, eu falo isso para mostrar o exemplo, veja a diferença. Lá eles protegem carne, a gente protege chip. Lá eles protegem um produto de 500 anos. Lá eles protegem contra commodities, que o Brasil produz desde 1530, quando começou a produção de açúcar. Nós precisamos produzir alta tecnologia. Parabenizo que esteja fazendo isso, mas eu estou chamando a atenção que o sistema científico-tecnológico no Brasil é tão pobre que a Anatel tem que fazer isso. Aí eu pergunto, além dos 5%, e brigar por eles, o que é que a Anatel pode fazer para ajudar o sistema científico e tecnológico? Por exemplo, quando o Brasil quis desenvolver a aeronáutica, criou o ITA,
o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, criou o Centro Tecnológico da Aeronáutica. E hoje a gente exporta aviões. Hoje, a gente é que tem que reclamar quando eles protegem os aviões canadenses, porque a gente concorre internacionalmente. O que a Anatel está fazendo no desenvolvimento do produto, além do protecionismo de produtos nossos, como esses 5%? O que nós acompanhamos é que o mundo inteiro, os países fazem de alguma forma algum protecionismo, né? Essa guerra é uma guerra comercial de alta monta, porque envolve interesses bilionários. Mas nós fizemos, por exemplo, na aquisição da Portugal Telecom, que saiu da Telefônica, nós, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Telefônica investiu na RNP, que é uma rede nacional de pesquisa, fazendo a interligação de vários centros do Brasil inteiro. Eu não sei quantos centros são mais vários centros na pesquisa. Na questão das escolas, por exemplo, nós, na questão da Brasil Telecom fusão, também foi exigido internet nas escolas do Brasil inteiro. Quer dizer, então, nos processos onde a agência pode cuidar, nas anuências prévias, nas fusões, nós temos exigido e caminhado em direção a exigir investimentos em mais tecnologia. Tanto que agora nós temos um regulamento de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos falando com o BNDES, falando com a FINEP, no sentido da Anatel criar um certificado onde a empresa que investir em tecnologia nacional ela tem acesso a algum tipo de financiamento, porque é importante induzir essa questão. Então, nós estamos acompanhando todo esse debate, dessa discussão de tecnologia. E acho que a mais importante que foi feito junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia foi o investimento, obrigando a Vivo a investir na Rede Nacional de Pesquisa, aumentando a velocidade e a capacidade. Tanto é que o INPE agora está transmitindo em tempo real a previsão de tempo, de catástrofe, via um sistema desse de aumento da velocidade. É evidente que já precisa aumentar a velocidade, porque quanto mais demanda tem de conteúdo, mais você precisaria aumentar a velocidade dessas redes para atender fins científicos. É muito importante que tenhamos uma rede robusta e com capacidade. Preocupante, né, senador Custódio? E o mais preocupante é que nossos grandes cabeças, os nossos cérebros estão sendo cooptados, né, pelas universidades, pelas companhias estrangeiras. Né? Hoje você fala em 5%, é quase que pediu a esmola, né? Hoje o Brasil seria hoje o maior exportador de alimentos do mundo se não fosse o protecionismo americano e europeu, principalmente europeu. Eles brigam, né, quando o Brasil pede 5%, mas o protecionismo agrícola na Europa e Estados Unidos é uma coisa que atrasa o Brasil em alguns anos, né? Nós seríamos hoje, seria seguramente a maior receita do país de exportação, né? Seria o dobro do que é hoje se não existisse esse protecionismo. E é lamentável, quando a gente pede 5%, a OMC ainda vem criar caso. Infelizmente, é reconhecer o nosso tamanho também, pedir 5%. Não era filho que eu acho que nada, porque chega a ser até humilhante, infelizmente. Com a palavra, o senador Sérgio. Eu só poderia fazer uma... Eu até pensei que o senador Cristóvão Buarque ia falar da questão do ICMS lá na reunião da CAI. E o senhor sabe que telefonia, por exemplo, tem alguns estados que o ICMS é 35%. Estava falando isso para o senador Zezé Perrella. E você sabe que 35% de ICMS sobre a conta telefônica vira 50% por dentro, né? Quer dizer, é o cálculo por dentro. Quer dizer, então, eu estava pensando que o senhor ia falar, inclusive, do debate lá sobre o ICMS, em relação à carga tributária hoje sobre o serviço de telefonia. Não, permite, presidente, eu não falei porque lá a proposta do governo é reduzir tudo isso. E seria para 4%. E o relatório feito pelo senador Delcídio coloca 7%. E reconhece algumas exceções, mas não tem telecomunicações. Então, fora. As exceções é para Manaus, para o gás, por exemplo, tem mais um setor. Não fugindo do tema, essa unificação das leis de ICMS é uma... A gente conversava ali, né, presidente? É uma guerra antiga. Isso foi usado, obviamente, para levar o desenvolvimento daqueles estados que tinham mais dificuldades, mas acaba que os estados mais populosos ficam prejudicados. É uma briga grande. Agora,
os estados que cobram até 35% de ICMS, porque precisam desse dinheiro também para o seu desenvolvimento, acaba criando um círculo vicioso que deixa que as empresas também vá atuar lá, vá para lá. Então, acaba se contentando em ser pequeno, né? Inclusive, eu queria pedir desculpa ao senhor mais uma vez, em função, de repente, estamos aqui hoje só com 3 senadores, porque essa discussão aí do CMS é uma discussão que promete, né, tomar conta do debate dessa casa aí nessa semana e talvez na outra, porque não há consenso e há uma briga muito grande entre os estados. Mas, com a palavra, o senador Sérgio Petecão. Bom dia, presidente Zezé Perrella. Bom dia, senhor João Batista. Já agradecer pela sua vinda a essa comissão e pedir desculpa aí pelo atraso, é porque aqui no Senado nós temos uma dificuldade. Você tem que estar em várias comissões ao mesmo tempo. Eu não consigo ocupar 3 espaços ainda, mas dentro das minhas possibilidades, tento participar dos temas que eu acho de maior importância. E esse tema, eu acho que é um tema da maior importância para o nosso país e principalmente para o meu estado. Eu sou do Acre, estado pequeno que está lá na Amazônia. E a minha pergunta, senhor João Batista, seria, não sei nem se foi perguntado, né, aqui pelos colegas que já estavam aqui, mas a minha pergunta é no seguinte sentido. Aqui, segundo essas informações que nós temos, aqui, esse crescimento da banda larga no país é significante. Eu queria saber se... e nós sabemos que os investimentos dessas empresas sempre são nos maiores centros, onde existe uma população maior. Eu queria saber se existe alguma estratégia de fiscalização, qual é o critério que a Anatel vai estabelecer para que aqueles municípios, como o município de Santa Rosa, lá no meu estado, Taumaturgo, Porto Valdo, municípios pequenos, não seja excluído desse benefício. Qual seria a tática, a metodologia que a Anatel vai estabelecer? Porque nós sabemos que esses municípios estão praticamente isolados, mas são pessoas que não podem ser excluídas desse benefício. Então, eu queria, se o senhor pudesse me dizer como a Anatel vai proceder para que esse povo não seja um povo excluído. Bom, senador, nesse caso especificamente, eu estava falando do leilão do 450, que foi feito para a banda larga móvel, né? O leilão do 450, e ele prevê que, no caso da região norte, a Claro vai prover de sinal de celular, tanto na zona rural como na zona urbana, essa região norte, que seria 30% dos municípios até dezembro de 2014, até julho de 2014, mais 30% até dezembro de 2015, mais 30% dos municípios até dezembro de 2014, julho de 2015. Quer dizer, completaria essa questão. Agora, é importante dizer o seguinte, que se for município, tem que ter sinal de celular lá. Quer dizer, a minha pergunta é se não tiver, nós vamos ter que baixar a fiscalização lá e ver por que não tem, por que não há sinal de celular lá. Tem que ter o sinal de celular. Agora, especificamente sobre a banda larga fixa, a estratégia, na minha visão, inclusive falava isso com o ministro, para a região norte, é tentar prover esses municípios das regiões com mais dificuldade de infraestrutura de acesso à banda larga via satélite. Eu acho que não tem muita saída para conseguir levar a banda larga fixa. Ou o sistema móvel resolve, ou vai ter que resolver com o sistema através de satélite, de investimento de satélite. Eu acho que, inclusive, isso, a Telebrás está contratando um satélite conjunto com uma outra empresa, no sentido de levar essa infraestrutura lá. Porque telefone fixo eu acho que tem lá. Quer dizer, a dificuldade hoje é levar a rede com alta capacidade para a banda larga fixa. Se nós viabilizarmos os 700 MHz, que é uma nova faixa, tem condições de levar uma banda larga melhor lá no serviço móvel. Isso é muito importante. Inclusive, muitas pessoas me perguntam sobre distritos. Os distritos, aqueles municípios que estão, aquela localidade que estão longe, não tem previsão no edital para ter celular. O Espírito Santo acabou de fazer um edital, inclusive eu conversei com o governador lá, o Renato Casagrande, ele fez
ele deu R$300 mil de incentivo para cada empresa para instalar serviço móvel no Espírito Santo, e 10 localidades foram agora, uma empresa ganhou a instalação de torres de celular lá para fazer a interligação com o Sistema Nacional. E amanhã nós temos uma reunião sobre o Pará, inclusive o senador Flecha vai estar lá, também discutindo como o Estado pode, através de incentivo fiscal, também ajudar a Anatel no sentido de levar infraestrutura para esses municípios. Agora, se não tiver o sinal de celular lá nesses municípios, eu fiquei preocupado, porque aí a Anatel tem que ver o que está acontecendo, porque, na verdade, nenhum município do Brasil poderia faltar sinal de celular. Agora, uma banda larga com mais qualidade, nós vamos ter que resolver muitas cidades da região norte através de satélite, porque depende da infraestrutura que nós consigamos levar lá. Não, então eu acho que eu me expressei mal para o senhor. Na verdade, o sinal existe. O senhor me disse que a Claro é que vai estar cobrindo a região norte, é isso? Isso. A Claro. E aonde a Claro não estiver? Por exemplo, nós temos alguns municípios que a Claro não está. Ou o senhor tem algum exemplo que hoje já funciona na Amazônia, na região norte? O senhor já tem algum estado que já funciona dentro do que o senhor está me falando aqui? Não, a Claro ela tem obrigação até julho do ano que vem de fazer o 450 MHz, que é uma faixa que vai propiciar internet rural. E isso, evidentemente, vai ajudar as pequenas localidades. E completa isso até julho de 2015. Começa o ano que vem e completa até julho de 2015 100% de todos os municípios da região norte. É evidente que, mesmo naquela região que ele não vai poder levar a infraestrutura através do 450, a Embratel, a Claro, nesse caso, vai ter que levar a infraestrutura via satélite. Ele tem que atender. É uma obrigação do edital. Se não atender, nós executamos as garantias ou punimos a empresa por isso. Ok. Eu entendi Agora, é evidente que para nós termos mais velocidade, essa que é o grande desafio. Se pegar São Paulo, Rio, os grandes centros, velocidade não é problema. Nós temos que garantir também uma banda larga de qualidade lá. Essa vai ser um grande desafio, eu acho que tanto das empresas como da Anatel e do governo, de levar mais capacidade que pode ser implementada também via satélite, que o sinal tem que sair via satélite. Aliás, nas eleições, as eleições brasileiras é um exemplo para o mundo inteiro de tecnologia. A pessoa vai lá na beira do rio do Amazonas, lá coleta o voto, transmite via satélite. Eu acho que a região norte tem que ter essa simbiose, porque satélite ainda para nós é muito caro, até por conta do que o próprio senador falou, que nós não temos a tecnologia do satélite, nós temos que comprar capacidade para fazer essas transmissões, porque eu acho que o problema lá não é nem a internet, o problema é a qualidade da internet. Entendi. E lhe agradeço, porque a minha preocupação é que a Anatel esteja vigilante, porque investir nos grandes centros, onde tem retorno, todas vão investir. O problema é que aquelas pessoas que estão lá cuidando da nossa floresta, que todo mundo cobra, que tem que cuidar da Amazônia, essas pessoas não possam ser excluídas da comunicação. Obrigado. E eu acho que, inclusive, a região norte não é só uma questão das pessoas que estão lá, é uma questão até do Brasil... Estratégica. Eu acho que é importante que nós tenhamos uma visão um pouco mais fora, não só das empresas, mas um pouco mais geral, na Anatel, Ministério das Comunicações, em relação à região norte. E porque, até para nós, chega a ser até vergonhoso, porque você cruza a fronteira ali com o Peru e a Bolívia, e lá eles estão tendo acesso à internet, e aqui no nosso lado não temos. É complicado. Entendeu? Obrigado, Sr. João. Senhores senadores, querem fazer mais alguma colocação? O senhor presidente João Batista. Eu queria, antes de encerrar, então, senador, eu queria agradecer. Acho que foi um debate importante e eu sempre estou à disposição da comissão quando precisar. Se daqui a um mês nós quisermos fazer uma outra para ver como é que está a cobertura do 4G nas Copas das Confederações, nos estádios, nos aeroportos, como é que nós vamos tratar isso, a Anatel está à disposição, senador. Obrigado. Obrigado ao senhor, doutor João Batista. Foi muito importante a sua presença aqui. Eu fico feliz de saber que estamos tratando realmente com uma pessoa que conhece o assunto, não é, que se interessa profundamente pelo assunto. O senhor está exatamente no lugar certo, não é? Isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre, não é? E sempre que necessário, o senhor também, se quiser
vir prestar alguma novidade, alguma informação nova para a gente aqui. A casa está sempre aberta para que nós possamos trabalhar em conjunto. Okay. Não é? E o que nós pudermos ajudar, nós estaremos sempre à disposição dos senhores da Anatel. Muito obrigado. Obrigado, senador. E está